Olá, meu nome é Mônica do Nascimento Barros e eu sou professora de Sociologia do IFMG. Hoje nós vamos conversar sobre o processo seletivo da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, que aconteceu já no ano de 2022. A prova da UENG, na prova da UENG, as questões foram divididas de acordo com as disciplinas. E nós vamos falar hoje sobre uma questão, a questão número 32, que está indicada como geografia, mas que pode ser perfeitamente respondida com os conhecimentos, com os conteúdos assimilados na disciplina de sociologia. Vejamos então. Temos aqui uma imagem, uma charge. Então, ela está chamando a gente para a reflexão sobre algum aspecto. Vamos analisar primeiramente esta imagem. Observem que aqui há a menção ao dia 19 de abril, que é o dia que comemoramos o Dia do Índio, das sociedades indígenas, né, da presença das sociedades indígenas na nossa sociedade, na formação da sociedade brasileira. Temos um cenário, né, sugere aqui, né, natureza, né, um campo aberto. Temos ao fundo uma moradia característica, né, que a gente considera como característica indígena, que é uma oca, e vemos aqui indivíduos, vários indivíduos aqui comemorando, festejando, reunidos, etc. Mais à frente, em primeiro plano, nós temos esse homem com vestimentas que nós também consideramos como características indígenas, a pintura corporal, o arco, a flecha, a pena. E um outro indígena menor, uma criança, que também identificamos, né, com o seu aspecto visual característico. Este homem está chamando o filho. E aí, filhão, não vai comemorar com a gente? E comemorar aqui sugere que seja mesmo relacionado ao dia 19 de abril. E o filho, que não olha para o pai, né, responde: comemorar? Mas só depois que eu bater o meu recorde. E na resposta do filho, esse comemorar, nós podemos identificar um sentido duplo ou sugere uma duplicidade de sentidos. Comemorar o resultado do jogo, do game, né? Talvez seja isso que ele considere como passível de comemoração, ou ele está respondendo ao pai: ok, vou comemorar, mas só depois que eu bater o meu recorde, ou seja, só depois da finalização desse jogo, o que pode também sugerir que a comemoração, né, será dupla. E aí, a partir dessa imagem, nós temos o enunciado. Vejamos. A crítica apresentada na charge. Então, essa charge deve, né, nos levar a uma visão crítica sobre alguma coisa. Quais são as opções? Vocês já viram que a opção correta é a letra C, mas vamos analisar todas as opções aqui apresentadas. Na letra A, o que está sendo sugerido, que é uma crítica a essa busca dos indígenas ao trabalho na cidade, né, que vai ter como consequência a marginalização desse grupo étnico, né, os indígenas, e também a miscigenação, ou seja, uma troca cultural. Nessa imagem, como podemos voltar aqui e observar, não há nenhuma menção a espaço urbano, a busca por trabalho ou marginalização dos indígenas. Então, a opção letra A está incorreta. Analisando agora a opção B, que fala da expulsão dos indígenas dos seus territórios tradicionais, né, a privação dos seus meios de sobrevivência, né, por essa expulsão dos seus territórios, né, e uma interferência no que diz respeito ao sentimento de percepção do espaço. Embora nós aqui tenhamos um espaço indígena, né, dá para a gente observar que aí esse ambiente cultural indígena, nós não temos aqui nada que sugira, né, essa expulsão, essa interferência, o declínio das condições de sobrevivência dos povos indígenas. Então, essa opção também não faz sentido. Vamos pular para a opção D.
né, D de dado, que diz respeito à ampliação do conceito de cultura, né, que vai considerar não só as expressões orais, mas as festividades e o modo de vida de indígena enquanto patrimônio cultural e material. Perfeito, né? Essa afirmação, ela é uma afirmação correta, como as outras duas primeiras afirmações, mas não dizem respeito à imagem que nós temos, não faz uma crítica, né, a classificação da cultura indígena como patrimônio cultural e material. Não é disso que estamos falando. E temos a opção C, né, que poderíamos chegar a ela por exclusão, também seria um outro caminho, que fala do risco de descaracterização da cultura indígena a partir dos processos de intercâmbio cultural, né, que vão fazer com que hábitos, né, culturais, nesse caso tecnológicos, da sociedade ocidental, da civilização ocidental, sejam incorporados e que isso, né, traga como risco, uma coceirinha na ponta do nariz, e que isso traga, né, o risco dessa descaracterização da cultura. Se nós voltarmos aqui a essa imagem, vamos perceber que esse traço tecnológico, né, esse videogame, ele não conversa com a tradição cultural, né? Não há ali uma situação efetiva de intercâmbio, de troca, em que esse elemento, ao ser introduzido neste novo ambiente, né, nesse meio cultural, ele seja ressignificado. Na verdade, o que sugere é uma conversa que não conversa, né? Nós teríamos aqui a tradição cultural, né, e aqui o elemento novo, né, que não conversando ele pode levar, né, pode apresentar-se como risco à própria cultura tradicional, a cultura indígena tradicional, que é ligada à tradição cultural indígena. Bem, opção correta, a letra C, né, é uma questão muito fácil de ser respondida, né, quando a gente tem imagem, isso ajuda muito, né, a rememorar os conteúdos aprendidos e fazer as sinapses, como eu disse no início. É uma questão atribuída à geografia, mas que pode ser respondida a partir tanto da sociologia quanto mesmo da história e efetivamente pela própria geografia. É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil, tenha contribuído para rememorar os conteúdos, algum conteúdo do ensino médio, e a gente se encontra na próxima questão. Tchau, tchau.